Dormir mal pode atrapalhar o seu emagrecimento? Sim, dormir, o sono ele é um nutriente, né? Vamos colocar de certa forma. Tanto que existem algumas coisas que se a gente ficar sem, a gente morre. Se ficar sem comida, você morre em 30 dias. Se ficar sem água, você morre em 7 dias. E se você ficar sem sono, o seu cérebro colapsa em 5. Lua, por que tem gente que treina, faz dieta e mesmo assim não consegue ter um bom resultado no emagrecimento? Um problema na tireoide, uma deficiência de testosterona, a mulher na menopausa, são fatores que vão ter impactos metabólicos ali que vão atrapalhar nesse emagrecimento. Algo que está muito presente no emagrecimento e que é prejudicial também, a Coca Zero. Então, a Coca Zero eu falo que ela é uma estratégia. A questão é assim, o aspartamo já foi tirado de linha essa questão dele dar câncer, tá? Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E o meu convidado de hoje é um especialista na parte de hormônios e emagrecimento. Eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas hoje. É com muita satisfação que estou recebendo aqui o Dr. Luan Borges. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui. Vamos tirar essas dúvidas aí, né? Com certeza, o prazer é todo nosso estar recebendo e o assunto que nós vamos falar aqui está em alta, né? Nunca antes esteve tanto em evidência essa parte hormonal. A busca pelo emagrecimento sempre foi uma pauta da sociedade, né? Mas hoje, cada vez mais, se busca atalhos. Está muito em alta medicamentos, né? Como o Monjaro, Ozempic, e as pessoas às vezes fazem mau uso, achando que isso daí é uma solução mágica. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, explicando para o pessoal o que são esses medicamentos, o que eles causam de efeitos no organismo e como eles devem ser utilizados. O emagrecimento ele sempre foi uma pauta muito importante, realmente, pela quantidade de doenças que a gente tem hoje devido a essa questão do sobrepeso. Então, claro que é uma área da medicina onde recebeu muito investimento, né? E a gente teve essa evolução ali. Primeiro teve a semaglutida, depois surgiu ali o Ozempic, agora temos o Mounjaro e tem alguns outros novos vindo. O que a gente vê hoje de benefício nisso? São medicamentos cada vez mais efetivos no emagrecimento e com menos colaterais, que é o mais importante. E a gente está poupando os pacientes que antes tinham que se submeter a uma cirurgia perigosa, que era da bariátrica, para um tratamento ambulatorial que é muito mais seguro, sem contar os outros benefícios que esses medicamentos trazem. Então, assim, principalmente o que eles são? São os análogos do GLP-1 e do GIP. Eles vão trabalhar em alguns pontos do nosso corpo, os principais, dando saciedade e melhorando o metabolismo da gordura. Então, eles vão diminuir a resistência à insulina, que é aquilo que vai causar diabetes. Eles vão ajudar a metabolizar melhor a gordura, então você vai consumir melhor essa gordura, que é uma coisa que o obeso tem dificuldade em fazer. E ele vai dar uma maior saciedade, diminuindo até mesmo a compulsão. Tanto que tem indicações já de uso da medicação como Monjaro, diminuindo compulsão alimentar, diminuindo também até, tem relatos de pacientes que diminuem até compulsão por compras ou até outros tipos de compulsão. Então é bem interessante, traz vários benefícios a esses pacientes. É verdade que esses medicamentos causam um catabolismo da nossa massa magra? Então, qual que é o maior problema dessa medicação? Aquela pessoa que vai e compra por conta própria e começa a utilizar de qualquer jeito. Nem todo mundo tem indicação, tá? Muitas pessoas, às vezes, não tentaram nada ainda e já querem partir direto para o medicamento mais forte. E não é bem assim. Muitas vezes a gente tem que fazer um processo. Então, o que acontece? A gente tem pacientes hoje que fazem tratamento e a gente não vê uma perda de massa muscular. Por quê? Porque faz esse tratamento de forma correta. Uma mulher na menopausa, por exemplo, que simplesmente começa a usar o Monjaro e ela não está fazendo uma reposição hormonal, a perda de massa muscular dela vai ser estrondosa. Um paciente que não faz atividade física também, que só simplesmente começa a usar a medicação e para de comer, também. Então, tem um plano alimentar que a gente orienta esse paciente a seguir, uma alimentação, a quantidade correta de proteína, hidratação, atividade física, que isso consegue diminuir esse catabolismo. Claro, sempre vai ter um pouco, mas dependendo do paciente, a gente consegue chegar até zero. Agora, quando esse tratamento é feito sem um acompanhamento de um profissional adequado, muitas vezes a gente vê isso, uma perda bem maior na massa muscular do que de gordura. Por isso que é muito importante buscar orientação de um profissional habilitado e não querer fazer um automedicamento achando que simplesmente o medicamento é uma solução mágica, porque tudo isso deve ser dosado juntamente com outras estratégias para que tenha a eficácia e também os resultados que tu espera. Falando um pouquinho agora da questão do sono. Dormir mal pode atrapalhar o seu emagrecimento? Sim, dormir, o sono ele é um nutriente, né? Vamos colocar de certa forma.
Tanto que existem algumas coisas que se a gente ficar sem, a gente morre. Se ficar sem comida, você morre em 30 dias. Se ficar sem água, você morre em 7 dias. E se você ficar sem sono, o seu cérebro colapsa em 5. Então, assim, foram feitos estudos aí na Segunda Guerra. O Hitler ali, ele fez algumas coisinhas interessantes, que foi esse estudo de privação do sono. As pessoas entravam em colapso mental quando tinha uma privação total de sono ali por mais de 5 dias. Então, imagina a importância do sono para o nosso corpo. E tem estudos que já mostram que o fato de você ter uma rotina e você ter um horário para dormir, um horário para acordar e um horário para cada comida, isso já vai fazer uma diferença no seu metabolismo. E só o fato de você não dormir direito, isso já vai diminuir a produção de alguns hormônios muito importantes para a queima de gordura. Um deles é o GH, que ele estimula a liberação de gordura como fonte de energia. Então, se você não. E ele é um hormônio que ele é liberado praticamente durante o sono, a maior parte dele, e com atividade física. Então, se você não tem essa rotina de dormir de forma adequada, vai ser prejudicado o seu metabolismo e isso vai atrapalhar no emagrecimento. E para aquelas pessoas que falam assim, para mim não tem problema, eu posso tomar café energético até antes de eu deitar, também posso ficar olhando no celular que eu deito e durmo sem problema nenhum. Qual os malefícios que essas atividades podem causar no sono dela e na recuperação do seu organismo? Então, eu faço um comparativo com paciente hipertenso. Já viu aquelas pessoas que têm hipertensão, por exemplo, e não tomam medicação porque não sentem nada? Não é porque você não sente que não está acontecendo nada de ruim no seu corpo. Muitas vezes, o nosso corpo ele tende a acostumar com situações. Então, tipo assim, quando você compra um relógio novo, você vai lembrar que o relógio está ali. Passa um tempo, você até esquece que esse relógio está no seu braço. Então, o nosso corpo ele acostuma. Então, não é que você não sente, não é que você está bem. Você acha que você está tendo um sono reparador muitas vezes. Você vai lá, toma um café antes de dormir e dorme do mesmo jeito. No outro dia você fala, não, acordo bem. É, acorda bem, mas se você não tomar um café ali de manhã para acordar, você não levanta. Se você não tomar aqueles 10 cafés que você toma durante a manhã, você não consegue trabalhar. Então, alguma coisa está errada. Isso indica já fatores ali que estão atrapalhando o seu metabolismo. Então, o seu metabolismo ele começa a gerar adaptações para ter uma resistência a esses estimulantes. E isso, com o tempo, vai te fazendo mal. Tanto que você vai perceber o mal que está sendo feito quando você tirar ele. Quando você tirar esse estimulante da sua vida e ficar sem, a gente entra numa crise praticamente de abstinência. Uhum. É, isso é muito importante, as pessoas têm que se atentar nisso e fazer uso de boas práticas, né, como estipular um determinado horário para parar o consumo de estimulantes, e também na questão do uso de aparelhos que também isso prejudica, né, a pessoa ficar com aquela atenção vidrada em alguma tela, alguma coisa, antes de fato, ir para o seu repouso. Isso acontece muitas vezes que as pessoas utilizam esses estimulantes para compensar uma coisa que elas estão fazendo errado. Ou seja, você vai lá e está com uma jornada excessiva de trabalho. Beleza, em alguns momentos da vida a gente acaba fazendo isso. Então a gente vai dormir pouco e vai ter que usar esse estimulante para conseguir render durante o dia. Mas isso não pode ser uma rotina. Um dia que você viajou, você teve que ficar até mais tarde. Beleza, no outro dia você tomar uma dosezinha de café a mais para conseguir manter o dia. Legal, tá ok. Agora, quando isso vira uma rotina, você acaba usando um estimulante para compensar um mau hábito que você tem, isso começa a virar um problema. Muitas mulheres entram na menopausa e nem percebem. Como que se pode identificar isso? Então, a menopausa eu falo que é o menor dos nossos problemas. A menopausa, para que ela serve? Ela é a última menstruação que a mulher teve. Então, basicamente, assim, a mulher menstrua e dela não menstrua mais durante um ano, sem nenhum motivo, e a gente chama isso de menopausa. Os sintomas que as mulheres vão ter é o climatério. Então, os sintomas mais comuns que muitas mulheres vão sentir, às vezes, vai ser aqueles calorões. Só que não são só esses. Tem muitas coisas que as mulheres elas acabam passando por cima por simplesmente costume mesmo. Por exemplo, a falta de libido. Tem mulheres que acham que é normal não ter vontade de fazer sexo. Ter vontade é uma coisa do homem. Não, tanto o homem quanto a mulher eles têm vontade. É saudável e é normal ter essa vontade. Então essa baixa na libido, ela é um sintoma que já aparece bem cedo. Muitas vezes mulheres de 40 anos já começam a ter, até um pouco menos. Outros sintomas que vão ter que são menos específicos é aquele acúmulo de gordura abdominal, que a mulher ela para de acumular gordura no quadril e nas mamas, como é normal, e começa a acumular mais gordura na região do abdômen. E a diminuição da densidade óssea, que também é um sintoma que você não vai perceber até que seja tarde demais. Você não tem sintomas de osteopenia e osteoporose. Você tem sintomas já quando você tem uma fratura óssea ou algo assim. E a questão de pele e cabelo, que você vai perceber quando a mulher entra na menopausa, ela diminui drasticamente a produção de colágeno pela deficiência de estrogênio.
E isso vai levar a uma maior fragilidade da pele ali. A pele então vai ficar mais craquelada, vai ficar um pouco mais ressecada, vai ficar mais flácida. Muitas mulheres acabam não se atentando para essa questão hormonal. Eu acredito que hoje em dia já é mais comum para o homem a reposição hormonal, mas muitas mulheres também carecem de sentem vários sintomas, como o cansaço excessivo, fadiga o dia inteiro. Isso daí é sinal que está com alguma disfunção hormonal? Sim, também pode ser sinais de disfunção hormonal, também algumas deficiências de vitaminas também podem acontecer. A mulher, como ela menstrua, então a mulher mais jovem, por exemplo, costuma muito ter deficiência de ferro. E isso vai apresentar esses sintomas. Só que quando você tem ali uma deficiência hormonal, também são sintomas bem comuns. Por muitos anos, a mulher ela foi privada da reposição hormonal devido a estudos mal conduzidos, que agora, 25 anos depois, praticamente, foram dado baixa, né? Por exemplo, teve o estudo WHI, que saiu em 2003, que ali mostrava um maior risco cardiovascular, maior incidência de câncer em mulheres, e maior incidência de trombose, né? Em mulheres que faziam reposição hormonal. Agora, desde aquela época já se falava que aquele estudo foi mal feito, foi mal conduzido. Então, quando você desmembrava o estudo e analisava bem os dados, você verificava que não era bem assim. Então, agora, em 2025, a FDA ela tirou a tarja preta dos hormônios, mostrando que com os novos estudos que saíram ali, não é bem assim. Não teve aumento na incidência de câncer, não teve aumento na incidência de trombose, e ao contrário, teve uma melhora na qualidade de vida dessas pacientes. Que a gente melhora ali a nível de atividade, a gente melhora a libido, melhora a disposição, melhora o ânimo, que são os sintomas também que vão aparecer ali. Uma coisa que eu vi bastante se comentar nas matérias científicas atuais é que se fala que o homem, antigamente, ele tinha níveis hormonais, níveis de testosterona maiores do que o homem moderno. Isso se atribui porque o homem de antigamente praticava mais exercícios físicos e tinha menos estresse com o trabalho, com a sobrecarga da jornada de trabalho? Isso te falo que não era nem atividade física que ele fazia, que o próprio trabalho já era uma atividade física. A gente se movia muito, né? Então a pessoa ela ia num lugar normalmente ali a pé, porque quem tinha carro? Eram poucas pessoas. Então, tipo, normalmente você ia de bicicleta, você ia andando, você ia a pé. O trabalho também, ele era, independente do que você fazia, ele requeria mais esforço, né? Porque hoje, você trabalhando no escritório, por exemplo, você nem leva um papel mais para alguém. Você já envia por e-mail. Então, tipo, as pessoas estão cada vez mais paradas e fazendo menos atividade. E a gente vê hoje que alguns fatores, como nível de atividade, nível de estresse, contato com a natureza, tudo isso, e a alimentação também, né, reduzir a quantidade de alimentos ultraprocessados, tudo isso é benéfico para os níveis de testosterona. Uhum. E é possível se atingir um emagrecimento sem fazer atividade física? É possível, mas agora não é possível adquirir um emagrecimento saudável. O que a gente vê muito em paciente, principalmente bariátrico? Ele não come, ele reduz muito o apetite. E é um paciente que ele tende a não fazer atividade física algumas vezes, porque se sente fraqueza, se sente mal. E o que a gente vê de resultado? Uma perda de peso substancial, porém uma perda de massa muscular equivalente. Então, hoje, é possível perder peso sem atividade física? Sim, é só você parar de comer. Agora, o que você vai perder de peso? Vai perder massa óssea, vai perder massa muscular, vai perder gordura também. A questão é, quanto mais massa muscular você perde no processo de emagrecimento, mais propenso você está ao rebote. Porque muitas pessoas não entendem que a massa magra, ela acelera o nosso metabolismo e faz a gente queimar muito mais calorias. Ou seja, é muito mais fácil para uma pessoa que tenha uma grande densidade de massa magra conseguir manter uma dieta e ficar de bem com a balança, do que uma pessoa que pura e simplesmente emagrece. Porque daí qualquer coisa que ela for adquirir ali de caloria vai impactar nela, né? Sim, daí vai ter esse impacto negativo. Ah, comer um pouquinho a mais ali, você não tem aquele costume de praticar atividade física para ter aquela queima. E a atividade física, além disso, além da massa muscular em si, ela tem aquela questão que a gente estava conversando sobre a disciplina. Uma pessoa que pratica atividade física regularmente, ela tende a fazer melhores escolhas. Então, quando você vai comer um doce, você consegue pensar assim: poxa, eu preciso comer um doce ou preciso comer um prato cheio de doce para matar a sua vontade? Às vezes, um docezinho é o suficiente para matar a sua vontade. Então, quando você pratica atividade física e coloca isso como uma regra na sua vida ali, até isso ela te ajuda.
Com certeza, né? Prática de atividade física e eu falo uma coisa como ex-obeso de antecipar as vontades. Então, eu sempre gosto de ter comigo alguma fruta de baixa densidade calórica, porque daí se me dá alguma vontade, algum doce, alguma coisa, eu já tenho ali o alimento propício para aquilo e não vou cair na cilada de comer algum doce, alguma besteira fora de hora. Lua, por que que tem gente que treina, faz dieta e mesmo assim não consegue ter um bom resultado no emagrecimento? Então, existem vários fatores, tá? Tem os erros mesmo que a gente comete, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo dieta. Hoje a indústria do produto fit, do produto low carb, ela está muito grande no Brasil. E eu falo, vamos lá, um bolo de cenoura low carb, ele tem 240 calorias. Um bolo de cenoura normal tem 140. No final das contas, o que vai fazer você emagrecer ou não é o déficit calórico. E não é porque um produto é fit, ou porque um produto é low carb, ou porque um produto é de dieta, que você pode comer à vontade. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo dieta e, na verdade, a gente está comendo muito de um produto que não é nem muito gostoso, né? Muitas vezes. Então, por isso que ter orientação de profissional muitas vezes faz sentido. E outras questões que podem acontecer é justamente essas deficiências hormonais, um problema na tireoide, uma deficiência de testosterona, a mulher na menopausa, são fatores que vão ter impactos metabólicos ali que vão atrapalhar nesse emagrecimento, atrapalhar nesse estado. O que eu pego muito em consultório hoje é a mulher que na menopausa que ela fala, poxa, até alguns anos atrás eu só segurava um pouco a boca, treinava um pouquinho mais e conseguia emagrecer. E agora eu não consigo mais. Então, fazendo esse ajuste metabólico, essa parte hormonal, a gente consegue ajustar isso e melhorar bastante. Então, para quem faz uma dieta regular e tem todo esse controle, não caindo nessas ciladas que tu mencionaste, mas para quem faz uma dieta regular, tudo certinho dentro dos conformes e não consegue ter um emagrecimento mesmo praticando exercício, é porque está com alguma deficiência hormonal. Hormonal ou metabólica, Aham. que a gente fala. Então, sempre assim, algumas deficiências de vitaminas podem levar a isso. Dietas muito restritivas por muito tempo também podem levar a esse tipo de problema. Então, sempre é bom fazer uma avaliação completa desse paciente para ver como é que ele está. E a falta de libido nas mulheres, ela pode ser hormonal ou é algo mais psicológico? Então, a mulher ela é multifatorial, né? A gente brinca que a mulher é o painel do avião, né? Então, assim, a parte hormonal ela é muito importante, acontece muito, principalmente em mulheres que utilizam anticoncepcional. Então, a gente vê ali um decréscimo da testosterona livre, principalmente. Então, a gente vê que é bem comum acontecer isso. Tem a parte psicológica, porque a mulher hoje, principalmente a mulher que trabalha, ela tá levando a um nível de estresse muito grande para casa e esse nível de estresse ali muitas vezes ela não consegue desligar do trabalho e isso vai atrapalhar também no desenvolvimento sexual. E tem a questão de relacionamento. Muitas vezes ali o casal, por estar trabalhando, fica muito tempo separado, acaba perdendo um pouco essa conexão. Então, por isso que eu digo assim que sempre o tratamento de libido da mulher ele é multifatorial. A gente tem que avaliar esses fatores. Não adianta eu ir ali dar testosterona, mas tipo assim, ó, o marido não ajuda, ou então o trabalho tá muito estressante, a gente tem que trabalhar esses fatores. Claro, tem como a gente ajudar, mas tem que sempre trabalhar essa de forma multifatorial. Então, a falta de libido das mulheres, ela é tratada com a reposição de testosterona. Mas essa testosterona, ela pode causar uma virilização nas mulheres? Então, não é só testosterona na mulher, existem outros hormônios, como o estradiol também, a progesterona, que também afetam a libido. Porém, quando a gente usa testosterona na mulher, sempre tem que ter esse cuidado. Por isso que a via que a gente vai utilizar é muito importante. Hoje existem as vias de implante, a via de gel transdérmico e, por exemplo, existe a via injetável, que é a menos indicada para mulheres, porque ela dá uma carga muito alta no organismo. Então, assim, sempre na mulher, quando a gente vai repor testosterona, a gente nunca repõe em altas doses. Sempre a gente vai iniciar com uma dose mais baixa, a gente pode até subir até certo ponto, para evitar justamente essa virilização e esses colaterais. E é o que a gente consegue hoje fazendo um tratamento adequado. Perfeito. Em relação à questão de ansiedade, hoje em dia vemos muitas pessoas com ansiedade, crise de pânico, em níveis altíssimos que nós não vimos antigamente. A ansiedade, ela pode ser desencadeada por alguma disfunção hormonal? Pode, sim, mas a questão da ansiedade que a gente tem hoje, o maior problema ele está relacionado ao excesso de estímulo. A gente vê assim que a nova geração e até essa geração antiga que está entrando agora, a gente está acostumado a receber tudo muito rápido. E quando as coisas não vêm dessa forma rápida que a gente espera, a gente fica naquele anseio de receber e começa a desenvolver essas crises. A deficiência de testosterona em homens pode causar.
Por quê? Vai ter um aumento do que a gente chama de medo. Então, o medo das coisas, aquela falta de decisão das coisas, isso aí está relacionado à baixa de testosterona. Então, a testosterona, quando ela está regulada, ela pode melhorar sim a ansiedade. Claro, quando ela está alta demais, ela também pode piorar um quadro. Uhum. Em relação à questão também do emagrecimento, sabe-se que muito dos problemas de emagrecimento estão ligados à saúde do intestino. O que que poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, o intestino ele é muito importante ali, tá? Ele tem uma ação muito importante na parte hormonal também, tanto do homem quanto das mulheres. O que que acontece? O intestino funcional, ele vai ter uma boa absorção de nutrientes e uma boa excreção também desses nutrientes. E uma das coisas que é excretada pelo intestino são os hormônios. Existe todo um sistema da microbiota chamado estroboloma que faz o metabolismo hormonal dessa excreção. Quando esse estroboloma não funciona bem, você tem uma reabsorção de alguns hormônios. Só que esses hormônios não são mais funcionais. Então é como se eu estivesse colocando de novo esse hormônio dentro do corpo, o corpo identifica que esse hormônio está presente, porém ele não tem função metabólica, ele não consegue ativar as funções metabólicas do corpo. Então isso vai diminuindo ali o metabolismo, vai diminuindo a disposição, diminuindo a energia. Também tem as questões inflamatórias do intestino ali, uma alimentação ruim ali vai causar um processo inflamatório no intestino, onde vai diminuir a absorção de vitaminas, que vai diminuir a nossa função metabólica, porque assim, tem muitas vitaminas que fazem parte ali do processo de queima de gordura, que fazem parte do processo de produção de alguns hormônios. Então, se a gente não tem uma boa absorção disso, vai atrapalhar todo o funcionamento do corpo. Eu sempre falo, nosso corpo ele parece muito com um relógio. Às vezes é uma coisinha que está errada que atrapalha todo o funcionamento dele. Interessante isso. Então quer dizer que a pessoa pode ter o cuidado com a parte hormonal, mas também se ela está com uma deficiência das suas vitaminas, ela não vai ter resultado porque precisa ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Sim, porque não adianta nada, é aquela história que eu falei do carro. Não adianta nada o motor estar funcionando e o carro não ter roda. Ele tem que estar funcionando de uma forma integral. Tomar vitamina por conta própria pode ser prejudicial à saúde? Pode sim. O que que acontece? Hoje a gente tem um problema que aconteceu, por exemplo, no Covid. No Covid aconteceu vários casos de uma doença chamada nefrocalcinose, que é o acúmulo de cálcio no rim. Por quê? Porque surgiu na internet que vitamina D era boa para o Covid e o pessoal o que que fazia? Vai na farmácia e na farmácia tem a vitamina D de 5 mil, de 10 mil e de 50 mil. Adivinha qual que o pessoal comprava para tomar? A maior. Né? A maior, se é bom, vamos tomar. E a vitamina não tem problema, né? E esse excesso de vitamina D pode gerar esse acúmulo de cálcio excessivo no rim. Então, existem outras vitaminas, como a B12, por exemplo, que são vitaminas que elas podem ser perigosas e até neurotóxicas quando estão em excesso. Então, toda a suplementação de vitaminas ali, de minerais, de nutrientes, tem que ser feito com acompanhamento profissional, ou um médico ou um nutricionista. Certamente a pessoa precisa entender que qualquer automedicação que ela for fazer, por mais singela que pareça, pode causar um efeito muito catastrófico ao seu organismo, né? Por isso que nós temos os profissionais habilitados para fazer isso. Qual o maior erro que as pessoas cometem no emagrecimento? Parar de comer. Então, tipo, emagrecer não é parar de comer. Primeira coisa, ajustar a alimentação. Porque uma pergunta que eu recebo muitas vezes ali quando a gente está fazendo tratamento de emagrecimento, a gente orienta o paciente a ir no nutricionista, montar uma dieta, ajustar a alimentação, tirar a comida ultraprocessada. E muitas vezes o paciente pergunta, doutor, e quando eu vou poder voltar a comer normal? E a resposta que eu dou é a seguinte, agora você está comendo normal. Porque aquele jeito que você comia, que te deixou doente, aquilo não é normal. Por que as pessoas antigamente elas eram magras? Não era só o nível de atividade, porque se você pegar o nível de atividade assim, tipo, beleza, hoje a gente vai pra academia e tem gente que mesmo indo pra academia não consegue. Agora é o quê? A alimentação. A gente comia comida de verdade e às vezes no final de semana tinha aquela coisinha naquele almoço na casa da avó, aquela coisinha diferente. Hoje a rotina virou aquela comida ruim e às vezes no final de semana a gente come uma coisa que presta. E às vezes.
É, certamente, né? Hoje em dia a rotina ela é terrível, né? Falando um pouquinho sobre a questão de metodologia de quantidades. Vamos supor que a pessoa ela sabe ali a sua taxa basal, tem a sua dieta com o nutricionista ali certinho, quantas calorias ela tem que adquirir ao longo do dia. Mas vamos supor o seguinte, ela tinha, sei lá, 5 refeições, ela não fez 2 refeições e vai fazer uma refeição com maior quantidade para compensar as calorias, né, no caso as proteínas, as fibras que ela não adquiriu nas outras refeições. Fazer mais refeições com menor quantidade ou tu fazer menos refeições com maior quantidade faz diferença? Então, isso aí gerou muita polêmica um tempo atrás, que é aquela questão de comer de 3 em 3 horas. Isso aí é muito comum entre os atletas. Mas entre pessoas normais, isso aí não é tão interessante. Por quê? O que que acontece? Quando você come a quantidade que um atleta tem que comer, para você comer em poucas quantidades, ali em 3 refeições no dia, às vezes fica difícil, porque é um volume muito grande de comida. Agora, uma pessoa normal que toma ali o café da manhã, o almoço, o jantar, qual que é a quantidade que a gente recomenda? O que que normalmente eu oriento o paciente? A menor refeição do dia tem que ser o jantar. Por quê? Se você come grandes quantidades à noite, isso vai atrapalhar justamente aquela questão que a gente tinha falado, a qualidade do sono. Porque o seu corpo vai passar a noite inteira digerindo aquela grande quantidade de comida e vai ter que dividir energia entre o cérebro e o intestino. E isso aí vai levar um sono todo conturbado durante a noite. Então, a refeição com maior carga calórica deveria ser de café da manhã e almoço, e você deixar um pouco ali para você comer no jantar, e esse jantar ser o mais cedo possível, que é o que a gente via antigamente, né? Lembra? Quando não tinha TV, não tinha energia, o pessoal comia o quê? 5, 6 da tarde, o jantar, e ia dormir. Agora o pessoal tá ali, vai, chega 10 da noite, às vezes quer comer um prato de comida, quer pedir ali um iFood, comer uma pizza, comer uma carne vermelha, muitas vezes que é de difícil digestão, e isso aí vai levar a esses problemas metabólicos que a gente já tinha comentado. Isso daí é um grande problema, até porque culturalmente falando, vamos falar do nosso país aqui, do brasileiro, é muito comum, sobretudo no final de semana, o pessoal sair à noite para comer, ir em pizzaria, churrascaria, ou mesmo a família se reunir para um churrasco à noite e acabam adquirindo várias calorias ali, comendo altas quantidades, às vezes bebendo, ingerindo bebida alcoólica também. Isso daí é muito prejudicial, né, para toda essa parte do metabolismo. O que que é considerado o ideal da pessoa jantar quantas horas antes dela dormir? Então, o ideal ali é pelo menos umas 3 horas antes de dormir, para ter um tempo de digestão adequado. E isso se ela não comer carne vermelha, porque a carne vermelha ela tem um tempo maior de digestão, ela é uma digestão um pouco mais lenta. Então, tipo assim, o ideal era você comer uma carne branca, comer um peixe, comer um frango, alguma coisa assim à noite. Qual que é a questão que eu sempre falo? Não é um dia que prejudica. É que a gente tem essa mania de pensar assim, ah, eu já recebi paciente que fala pra mim assim, ah, doutor, minha dificuldade de emagrecer é o pão. Se eu consigo, que eu não consigo tirar o pão da dieta. Eu falo pra ele, cara, então tá fácil. Pode comer pão todo dia, mas e aí o resto? Daí a gente vai ver o resto que ele come. Então é assim, normalmente o que que a gente faz? A gente faz muito de uma coisa errada, só que a gente não percebe. Porque um hambúrguer não vai engordar ninguém. E uma salada também não emagrece ninguém. É a somatória de tudo. Se fosse um dia na semana que a gente fosse lá e fizesse um churrasco à noite, comesse aquele excesso ali, beleza, estaria tranquilo. Mas e o resto da semana, como é que a gente tá? É realmente, né? Nunca é algo tão simples que nem o camarada chega no consultório e fala, porque é a somatória, né? Ah, é um pão aqui, é um chocolate ali, é uma bebidinha, é um chopinho aqui, e quando tu vai somar tudo isso, é uma lista muito grande de coisas erradas que ele está fazendo. Falando um pouquinho de coisas erradas, então, algo que está muito presente no emagrecimento e que é prejudicial também, a Coca Zero. Então, a Coca Zero eu falo que ela é uma estratégia, tá? Hoje tem muito aquele debate de, ah, Coca Zero dá câncer. E eu falo, a Coca normal dá câncer te engorda. Então, entre ficar com um que dá câncer e te engorda e um que só te dá câncer, fica com a Coca Zero normal, né? A questão é assim, o aspartamo já foi tirado de linha essa questão dele dar câncer, tá? Ele é potencialmente cancerígeno, em altas doses sim. Porém, é uma estratégia interessante para quem quer emagrecer, sabe? Eu até gosto, porque muitas vezes tem aquela pessoa que precisa de um doce ali depois do almoço. E, pô, você tem uma Coca Zero ali para você tomar, pode ajudar a saciar essa vontade de doce. Claro, o ideal é você ter uma hidratação à base de água. Mas se você tem essa necessidade ali de tomar um doce, tomar um refrigerante e tem a opção do zero, hoje eu vejo como menos pior do que a com açúcar.
Uhum. E falando um pouquinho da questão do gás, água gaseificada, refrigerante zero, por exemplo, esse gás ele pode causar algum distúrbio, algo negativo para o seu organismo ou para a sua digestão? Não, esse gás ele não vai atrapalhar. Tinha aquela teoria antigamente, o pessoal falava que se você tomar refrigerante, tomar água com gás, vai dilatar o estômago e vai caber mais. Na verdade, vai ser o contrário. Se você toma um refrigerante ali com gás, se você toma uma água com gás, o gás ele faz essa dilatação no estômago e vai caber menos. Uhum. Então, assim, água com gás pode tomar tranquilamente, não tem problema. A única questão que eu recomendo da água com gás, principalmente, é busca fontes de água com gás natural, que essa sim é mais benéfica. E falando um pouquinho de envelhecimento, o que causa mais envelhecimento? Uma dieta desregulada, falta de sono ou estresse? Hoje, o estresse. Porque o estresse ele vai desregular o seu cortisol e esse excesso na produção de cortisol, se a gente for pegar ali, vamos pegar bem de uma forma bem teórica, a maioria dos hormônios ali do nosso corpo, os hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol. E ali no início, quando está sendo produzido, é produzido cortisol e é produzido a pregnenolona, que é um precursor desses hormônios. Se você tem um excesso de produção de cortisol, você tem uma redução na produção desses outros hormônios. E esses outros hormônios, testosterona, estradiol, progesterona, eles estão diretamente relacionados aqui. Síntese proteica, que é a produção de músculo, colágeno, que é a produção ali da pele e do osso, e da calcificação óssea. Então, se você não tem esses hormônios em boas quantidades, você vai envelhecer muito mais rápido, que é o que acontece na mulher na menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, tem algumas pessoas que dizem assim que, poxa, eu senti que eu envelheci 10 anos em um. E realmente, por quê? Por causa dessa deficiência hormonal. Então, o estresse, ele vai acabar prejudicando essa produção hormonal ali, aumentando o estresse oxidativo, que aumenta a degradação do colágeno, e isso vai produzindo esse envelhecimento precoce. Muito interessante isso daí. Qual o período indicado para as pessoas para fazer os seus exames hormonais e manter esse acompanhamento? Hoje, assim, a partir do momento que você tem os sintomas, tá? Hoje, para homens, por exemplo, existe uma doença da obesidade que a gente chama de síndrome de Mosh, que é devido ao excesso de gordura, a gente tem uma aromatização, que é a conversão da testosterona em estrogênio, e essa conversão faz os níveis de testosterona caírem. Então ele entra num hipogonadismo devido ao sobrepeso. Então, esse homem muitas vezes precisa repor testosterona aí com seus 25, 30 anos devido à obesidade. E a mulher, devido a algumas doenças ali, pode aparecer sintomas também. Então, um hipertiroidismo, um hipotiroidismo, a mulher que por um acaso, por orientação do personal trainer ou de um nutricionista, alguma coisa fez uso de alguma substância, também pode antecipar o processo da menopausa. Então, eu já atendi pacientes com 36 anos menopausadas. Então, assim, a partir do momento que tenha sintomas, você deve procurar o médico. Aqui o brasileiro, infelizmente, ele não tem esse costume de ir no médico anualmente para fazer um check-up. E isso seria o ideal, porque a partir do momento que você detecta alguma deficiência, você detecta sintomas, você já consegue tratar. E esse tratamento precoce, ele pode prevenir até alguns problemas. Essa obesidade que faz essa conversão hormonal do homem pode ocasionar a ginecomastia? Pode. Tanto que o obeso, normalmente, ele vai cursar com uma ginecomastia associada a uma lipomastia. Então, é tipo assim, o que que acontece? A testosterona, ela sobe, só que devido à ação de uma enzima que é bem presente na gordura, e quanto mais gordura e mais dessa enzima a gente tem, que é a aromatase, essa testosterona se converte em estrogênio. E esse estrogênio sinaliza para o nosso corpo que a gente já tem um excesso de hormônio e faz cair a produção natural. E claro, esse estrogênio vai se ligar na mama, vai aumentar o acúmulo de gordura, que é normalmente aquele gordinho que você vai ver ali que ele tem o quadril largo. Então, normalmente esse gordinho ele tem uma tendência a ter uma testosterona mais baixa. E isso tem tratamento via medicação ou pode evoluir para um fato cirúrgico? Então, tem tratamento por medicação, a gente consegue fazer o bloqueio desses receptores hormonais ali, só que no início. O problema é que se a gente pega dentro dos primeiros 6 meses, a gente consegue ali fazer uma regressão, muitas vezes até medicamentosa. Só que em alguns casos, sim, vai ter que ir para cirurgia. Nossa, e isso se nota bastante, né? Muitos homens, até em jovens. Por que que isso acontece em jovens, por exemplo? Acontece muito em adolescente. Adolescente, normalmente, quando ele tá tendo ali no início da puberdade, ele tem aqueles picos de produção hormonal. Então, pode acontecer uma ginecomastia ali no adolescente, que normalmente o do adolescente ainda é diferente porque ele tem uma ginecomastia unilateral, né? Você já viu, cresce uma tetinha e a outra não. Então, em alguns casos, isso se prolonga e tem como fazer o tratamento, como eu disse, se for precoce. Agora, se a gente deixa prolongar por muito tempo aí, mas normalmente a do adolescente ela tem uma regressão espontânea.
Nesse caso, qual é que é o tipo de tratamento que se faz? Hoje, normalmente se usa o tamoxifeno, por exemplo, que é um bloqueador do receptor de aromatase. E, em alguns casos ali, paciente obeso, pode-se usar também inibidores da enzima. Vamos inibir a enzima que converte. Vamos usar inibidores da enzima que converte essa testosterona em aromatase. E podemos usar também os bloqueadores do receptor ali do estrogênio. Para a gente finalizar aqui, qual seriam as tuas orientações para as pessoas que estão nos assistindo e que não fazem um tratamento regular, que não têm esse acompanhamento? Qual é que é o primeiro passo? Quem elas devem procurar? O que que elas devem fazer? Hoje o mais importante é a gente fazer o acompanhamento médico, pelo menos anual ali, para avaliar o nosso corpo, ver como é que tá, ver como é que estamos funcionando. Porque muitas vezes nesse tratamento a gente consegue procurar achar doenças, achar problemas de forma precoce e assim prevenir outras complicações. Outra coisa que eu falo é, mulheres, cuidem da saúde hormonal de vocês. Hoje, por que que é tão importante cuidar da saúde hormonal da mulher? Porque antigamente, a mulher com 40 anos ela era uma idosa. Hoje a mulher com 40 anos ela está iniciando a vida. Então hoje a gente vê que principalmente as pessoas ali com mais condição são cada vez mais longevas. A gente vai viver cada vez mais. E se a mulher ela não cuida da saúde hormonal, ela vai passar mais de metade da vida dela sem hormônio. E isso leva a vários outros problemas, né? Depressão, falta de libido, falta de disposição, desânimo. Então, com esse tratamento hormonal precoce, a gente consegue melhorar muito essa qualidade de vida. Então, acho que o principal é sempre isso: tentar buscar o tratamento, tentar buscar um acompanhamento médico de forma precoce, não esperar acontecer o problema. É o que eu sempre falo: a gente quer evitar o infarto, a gente não quer chegar no médico quando está infartando. É, certamente, né? Se as pessoas prevenissem os seus problemas, seria muito mais fácil. Então, é muito indicado elas procurarem um profissional para estar fazendo esse acompanhamento, porque o quanto antes a pessoa tiver o acompanhamento, mais simples, mais brando vai ser o seu tratamento, né? Sim, com certeza. Hoje, imagina, se você chega ali já num médico, tendo um infarto, por exemplo, só um stent que você tem que colocar no coração custa 40 mil reais. Agora, se você vai num cardiologista de forma precoce, recorrente, custa 25 reais por mês ali o medicamento, às vezes, para controlar os níveis do colesterol. Para mim fazer um acompanhamento hormonal, a reposição, vamos supor, ali, a maioria do pessoal que nos assiste aqui tem na base ali dos seus 37, 40 anos, que a pessoa quer começar, quer iniciar isso e quer se manter regular, ter uma melhor qualidade de vida, ter mais disposição, ainda mais hoje no mercado de trabalho que a gente tem que se doar bastante, né? É bem intenso. É acessível, é uma coisa que é caro um procedimento como esse? Então, hoje a gente tem tratamentos hormonais de todos os níveis, sabe? Existem várias vias que a gente consegue fazer de reposição, várias formas. Hoje tem, por exemplo, tem o implante, que é uma forma um pouco mais cara, tem o gel transdérmico que você passa ali, tem as contraindicações que a gente tem que sempre avaliar isso com o paciente, e tem a opção do injetável, por exemplo, para homem, que fica bem cômodo às vezes e é barato. O maior problema seria a questão de ter que ficar aplicando injeção ali cada semana, normalmente. Então existem várias opções de tratamento que isso pode ser conversado ali com os prós e contras de cada um e ver o que, que é melhor. Muito interessante. Essa questão do implante que tu falou, como é que funciona isso? Então, o implante ele é como se fosse um sistema de liberação. A gente coloca ali um comprimido que vai ser colocado embaixo da pele e ele vai ser liberado de forma constante. Então, ele evita aquela questão dos picos que acontece normalmente na forma de injetável. E ele não tem o risco de contaminação que acontece no gel. Porque o problema do gel hoje que a gente encontra é o seguinte: você vai lá, passa o gel no seu braço, e daí quando você está saindo de casa ou quando você está chegando, a sua filha vem e pula no seu colo. Daí, às vezes, você vai lá e ela entra em contato, e esse gel pode estar sendo passado para ela. Ou muitas vezes sua esposa começa a apresentar aumento de pelo ou algum espinho, alguma coisa. Muitas vezes pode ser o marido que está ali passando na esposa sem querer. Nossa, isso daí é um problema, né? Daqui a pouco o marido chega na esposa, ela já tá com um bigode maior que o dele. Esse implante, ele serve tanto para homens quanto para mulheres? Isso tanto para homens quanto para mulheres e justamente para fazer essa reposição hormonal. Hoje a gente atende tanto homens quanto mulheres ali na clínica. Normalmente mais mulheres porque mulher se cuida, né?
O marido, normalmente, ele vai arrastado pela orelha quando a mulher leva. Ah, com certeza, né? As mulheres são as maiores incentivadoras dos maridos aí, seja para moda, seja para saúde, para qualquer uma das áreas. E para quem quiser procurar os teus serviços, para quem quiser fazer esse acompanhamento, como é que te acha? Hoje vai encontrar a gente no Instagram, tá? É dr.luanborges. Então a gente está ali com esse Instagram ali, entrando em contato com a equipe, a gente já consegue ir agilizando tudo, tirar as dúvidas e ver o que melhor opção de tratamento para você. Maravilha, meu irmão. Agradeço o compartilhamento dessas informações. Eu tenho certeza que foi um conteúdo muito rico, que o pessoal aí conseguiu sanar muito das suas dúvidas. E você que está nos assistindo, não deixe de procurar a orientação médica e de se tratar para melhor qualidade de vida, para acabar com esse cansaço, com esse desânimo, a questão sexual também que pega bastante para os casais. Então, vamos cuidar, vamos fazer os exames aí, vamos procurar os profissionais habilitados. Muito obrigado por estar compartilhando conosco e estar sanando todas essas dúvidas, Luan. Então, obrigado a vocês aí pelo convite, é sempre um prazer aí estar compartilhando. E eu falo, né? A saúde é o maior bem que a gente tem. Com certeza, né? O maior investimento que a gente vai fazer é na nossa saúde. Como tu bem mencionaste, nós estamos vivendo cada vez mais e é importante a qualidade, né, da nossa vida, como que nós vamos chegar na melhor idade. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Eu vou estar deixando linkado aqui todas as redes do Luan para que você siga ele, acompanhe o trabalho. Eu já dei uma olhada nas redes do Luan. Ele tem vários artigos e vários vídeos muito esclarecedores. É bacana para sanar as suas dúvidas, para ser um complementar no seu dia a dia. Procure ele se você quer fazer o seu tratamento, seus exames, já inicie agora. Agradeço imensamente por ter ficado conosco até aqui. Eu acho que esse conteúdo vale o teu like. Deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas que ficaram e não se esqueça de se inscrever no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.